Graça e paz, pessoal. Sou o pastor Marcelo Santana. Eu gostaria rapidinho de ler um versículo com vocês para esclarecer esse texto que muita gente tem dificuldade, tá certo? Desde já eu quero pedir a Deus que continue lhe abençoando, lhe ajudando e que a gente possa agora compartilhar esse texto no que o autor tinha intenção, tá certo? E eu analisei uma análise mais etimológica, voltando àquelas análises etimológicas que nós fazíamos, e também morfológico, né? Então, sintático, eu gostaria de ser rápido para o vídeo não ficar muito grande, mas é uma análisezinha só de uma palavra, né? E para nós encaixarmos no contexto imediato, tá certo? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 10, versículo 23, em algumas versões está escrito assim, ó: quando forem perseguidos numa cidade, essa é a Bíblia Viva, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem alcançado todas elas. Aí você para e pensa, ué, os discípulos foram, pregaram, Mateus 10, evangelizaram, curaram, libertaram. E quando voltaram, Jesus ainda estava lá. Mas ele está dizendo, eu voltarei antes de vocês perseguirem todas elas. Tem outras versões também que diz, a NVI, quando vocês forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Olha, duas versões, a Viva e a NVI, dizendo que Jesus ele vai voltar naquele momento. Quando eles andassem, naquele momento ali, Jesus teria voltado. Bom, será que o texto está dizendo isso mesmo? Será que, na nossa perspectiva, olhando a grosso modo, nós olhamos e dizemos assim, olha aí, ó, Jesus mentiu, porque se ele disse que quando os discípulos percorressem, antes que eles percorressem tudo, ou seja, vamos colocar aí no meio do caminho, 50% do caminho andado daquelas cidades ali, né, de Cafarnaum e as adjacências, né, as cidades que estão perto, né, não vai sair, saiu agora, as cidades que estavam ali perto. Quando ele chegasse no meio, vamos colocar assim, no meio, Jesus teria voltado. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Ele ainda estava lá. Inclusive, a palavra, o que ele vai dizer, né, quando eles voltam, a recepção que Jesus dá é interessante. Ele diz, olha, eu vi Satanás caindo do céu. Eu também vi, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Se alegrem, não porque isso que aconteceu através das vossas mãos. Estou parafraseando aqui. Mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Bom, então parece uma contradição, porque Jesus não voltou, e Jesus não foi com eles, ficou no mesmo lugar. Né? Ficou ali, ficou por ali, vamos dizer que ele ficou por ali. Eles andaram e Jesus ficou por ali. Tem um detalhe interessante, gente, que essa palavrinha no texto, né, vou ler novamente, é quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu vos garanto, olha, que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Bom, o problema aqui não é quando vocês forem perseguidos para algum lugar, fuja para outro. Não, não, não. O problema não é a garantia de Jesus, não. O problema aqui não é geográfico, é por onde eles andaram, a cidade de Israel. O problema é que antes que venha o Filho do Homem. Bom, eu estou aqui com um textozinho, eu gosto muito dele, o Novo Testamento grego, né? Que é o famoso majoritário, né? Tá aqui. E ele diz o seguinte, né? Eu tenho ele aqui, o TR aqui, e tenho também a nossa velha e querida, maravilhosa Westcott Hot, né? Com variantes, tá certo? A nossa WUSI diz o seguinte. Vamos lá. Qual é o verbinho que chama a nossa atenção? É esse aqui, ó. O verbinho o vir, que é justamente erkomai.
né? A raiz ercomai. Mas ele aparece aqui numa variante, numa flexão, elte. Elte, ele aparece aqui no texto. Aparecem várias versões, vários códex. Ele aparece assim. Nesse aqui, elte estaria aí para vir. Mas a gente precisa entender essa última frase, que é a frase seguinte. Ó, olha o que diz o texto em grego. Tá aqui, ó, eu vos garanto, ó, coisa interessante. Aí começa, de cidades. A de venha, que venha, o filho do homem. Ou seja, é o terro, ruios, tu, antopo. Bom, vir significa o que aqui? No texto grego tem reos, nessa versão aqui do TR, né, que é o majoritário, aliás, é o majoritário, diz o seguinte, ó, reos an elte, ou seja, até an, né, até que an aqui não tem um equivalente em português, mas seria mais ou menos um desejo, né, uma coisa, um subjuntivo, né, uma coisa que ele quer, né, desejo, né, elte, que venha, mas aqui, gente, que venha está no segundo aoristo ativo do subjuntivo da terceira pessoa do singular. Então só a gente vê o modo, o famoso subjuntivo, e o tempo, que é o aoristo, segundo, a gente vê que o aoristo muitas vezes não tem definição de tempo. E o subjuntivo, que é o modo que a gente precisa aqui de fato, a gente não está tão preocupado com pois outro tempo aqui ele não define o aoristo segundo, né? Ele pode ser um passado, um presente, uma continuidade. Ele está dizendo que an é o te, ou seja, eu desejo, eu quero, eu desejo. É o subjuntivo, isso é uma coisa dele. Ele está dizendo assim, eu desejo que venha o Filho do Homem, que venha o Filho do Homem, que, né, chegue o Filho do Homem. Então Jesus aqui, gente, está dizendo o seguinte, para a gente terminar aqui, para não ficar tão grande. Jesus aqui não está dizendo que naquele momento, para alguns aqui que criticam a Bíblia, né, que dizem que ela se contradiz, o próprio Novo Testamento vive se contradizendo nesse aspecto aqui. Esse texto não é uma mentira, não é uma contradição. Jesus está dizendo assim, ó, eu quero, vocês vão, eu vos digo em verdade que vocês não vão andar a cidade de Israel, porque até que é um desejo dele. Ele está falando ali como um homem. Está dizendo assim, eu quero. Ou seja, outros dão outra explicação, transfiguração. Eu estou dando meu ponto de vista aqui. Então, no análise crítico do texto, no análise etimológico, da palavrinha ercomai, que tem uma flexão, eu ter. Ele está dizendo, eu desejo que venha o Filho do Homem. Entendeu? É um desejo, é um ponto de vista. É uma coisa que ele está dizendo assim, eu quero que seja assim. Tá bom? Eu desejo que venha o Filho do Homem. Até porque não pode ser a transfiguração, porque estavam lá. Então não podiam ver. Ele tinha que terminar o percurso. Vocês não vão andar na cidade de Israel. Até que vejam o Filho do Homem. E é Filho do Homem ali, ele se transfigurou como Filho de Deus. Tá certo? Então o texto, para mim, está dizendo isto, ok? Que Jesus está externando um desejo. Vocês não vão andar na cidade de Israel. Que eu quero, né? Desejo eu que vocês não andassem na cidade de Israel e já viesse o Filho do Homem. Tá certo? É uma perspectiva minha. Deixe aí seu comentário, né? Se eu fosse traduzir o texto ali, eu colocaria assim, ó, eu desejo que vocês não andassem, desejo eu que vocês não terminassem o percurso da cidade de Israel e o Filho do Homem viesse. Tá certo? O que é ânsia de todo judeu, o que é ânsia de todo cristão, ok? Que o Mashiach se revele, tá certo? Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude,
tá certo? E no próximo vídeo a gente vai continuar. Deixe sua opinião aqui embaixo, deixe seu like. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco grande, mas é conhecimento e conhecimento é bom demais, tá bom? Até o próximo, um abraço.